Gente, boa noite. Hoje, dia 14 de abril, né? Estamos aí para mais um SYNC, né? Uma sincronia de fluxo, um sync-up do RE, Recursos Interativos, né? O primeiro protocolo cultural, cybercultural, porque ele está ligado à internet, que tem a ambição, no longo prazo, de gerar uma camada cibernética ligada à regeneração profunda. Olha que legal. Web3 Regente, né? E conversa aí com o emergente ciberespaço, né? O espaço cibernético da Web3, que hoje nós vamos ter o prazer, né, de estar podendo falar um pouquinho sobre isso com a Leonie, que está aqui com a gente, do projeto Vila Puri, aqui do estado do Rio. Vai ser muito bacana vocês poderem conhecer a Puri, conhecer a Leonie e conhecer a Vila Puri. Mas antes da gente abrir um espaço, né, para poder te acolher, para poder te ouvir, querida, a gente normalmente aqui faz uma dinâmica de, de check-in, né? Ou seja, dizer como é que está chegando, como é que foi seu dia, como é que está a sua energia agora nesse momento, né? Para a gente começar a sincronizar, por isso que a gente chama de sync, né? Sincronizar nossos fluxos, né? Nossa energia. Porque a nossa cabeça, né? O nosso corpo pode estar aqui, mas a nossa cabeça pode estar em vários lugares, você sabe disso, né? Então a gente costuma fazer um check-in para isso, né? Hum. E hoje, em especial, com a sua presença aqui. Vai ser um prazer poder te anfitriar e, ao mesmo tempo, abrir um espaço para te acolher, para conhecer você e, obviamente, conhecer o projeto, né, que é sensacional. E você também poder conhecer um pouco das pessoas que estão aqui, né? Quem hoje realmente conseguiu encontrar um espaçozinho para estar aqui com a gente hoje. Bem, começando por mim, né? O dia foi um dia bem atípico para mim, eu vou confessar para vocês, porque eu e Vânia, nesse final de semana, a gente teve uma sessão de ayahuasca, né? Uma sessão muito profunda, muito intensa, e confesso que tanto eu quanto ela sentimos de forma diferente, obviamente, mas foi tão intensa que eu ainda estou sentindo uma rabetazinha, assim, a cauda do cometa, né? Da sessão. Foi muito bacana mesmo. E hoje eu passei um dia, assim, entre o meta, né? Aquele meta do imaginativo, e o material, né? O metamaterial e o material. Então, assim, eu estou meio que flutuando entre as coisas hoje. Não estou assim naquele dia de, pô, sabe, que você está super focado, coisa e tal, e as coisas estão acontecendo. Mas está ótimo, o dia está ótimo, está gostoso, tá sendo muito legal mesmo. Então, eu estou chegando assim, tá, gente? Estou chegando meio no meta, meio no material, em função da rabetazinha, né? Da sessão de ayahuasca que eu e ela tivemos. E nesse sentido, eu passo para você, Leonie, você fazer o seu primeiro check-in com a gente aqui, para dizer como é que você está, como é que você está chegando. Boa noite, seja Foi uma bem-vindo. cerimônia, né, Vini? Foi uma cerimônia. Então, eu tô, como eu já falei com você, Vinícius, eu tô chegando um pouco cansada, né? Porque a segunda-feira normalmente é um dia de muito trabalho na cohousing, mas eu também estou chegando com muita expectativa de conhecer um pouco mais, porque assim, eu não, eu realmente venho conhecer. E também gostaria de frisar que eu não, neste momento, eu não represento a cohousing. Sou euzinha, né? A pessoa, tá Chega certo? como Leonia. Isso, como Leoni, né? Posso, obviamente, depois falar da comunidade, mas Uhum, não como representante, tá certo? claro. Então, tá bom, Leonie. Então, a gente costuma fazer o seguinte: agora você passa para alguém poder ter a oportunidade de fazer o check-in dessa pessoa, né? Então, você pode Tá. passar aí para o Braz, para o Aham. Evandro, para a Bárbara, que acabou de chegar aqui, para o Gustavo ou para a Vânia. À vontade. Então, vou passar para o Brás, para ele se fazer o check-in. Boa noite, obrigado Noite. aí. É, eu estou no Lago do Manso, é, a 50 quilômetros de Chapada dos Guimarães, no centro do estado de Mato Grosso. Bem, eu chego bem, chego com muita energia. Hoje foi um dia bastante atípico.
que é, a- as atividades elas deram uma cessada para que amanhã elas recomecem, né? Com preparação de berço para plantio de vetiver. E essa história está assim aumentando bastante e oportunamente poderemos falar a respeito. E é isso. Quero é, parabenizar as pessoas que estão chegando aí, né, para conhecer essa dinâmica. E esse link de hoje ele é muito especial, né, porque é uma oportunidade da gente convidar as pessoas para amanhã, né, com o Regen Rio. É isso, Vinícius? É o Regen Rio. Ele vai finalizar Regen Rio, no dia 16, depois de amanhã. depois de amanhã. Então é isso. Eu é esse o meu check-in. Eu chego bem feliz e com muita novidade para estar partilhando com todos. E passo para Bárbara. Gente, boa noite. Ah, Boa noite. legal ver vocês aí. Não tô podendo abrir a câmera, mas tô bem. Eu peguei metade do check-in do Vini, me identifiquei um pouco. Não sei se foi a lua cheia ontem, não sei o que que houve, mas também tô meio assim, meio reflexiva. Mas é isso, tô aqui. Vou passar pro Evandro. Olá, queridos, boa noite a todos vocês, tudo bem? Um dia maravilhoso, chego também em paz, muito cansativo, porque a gente está aí na organização da colônia, da campanha de Páscoa. Hoje a gente foi buscar 120 caixas de bombons para nossos alunos aqui na nossa ONG. Então eu chego cansado, exausto, mas com espírito de aprendizado e de troca. Eu passo para alguém, eu passo para o Braz, ou já foi? Tem Você pode passar Gustavo para e tem eu. Então, Vamos. pode ser Gustavo. Pronto. Pessoal, estão me escutando bem? Sim, sim, querido. Então, uma boa noite aí a todos, né? Bastante corrido hoje, aliás, todo final de semana, né? Havendo algumas mudanças, né, na Estelar, né? E tô aqui, tô de boa, né? Agora finalizando a noite aqui, né? E em breve com muitas novidades aí do ambiente da Estelar, os fundos e tudo mais. Um abraço a todos e deixa eu ver quem tá faltando. A Eu. Vânia. Pronto, eu passo para a Vânia. Boa noite. Quero dar boas-vindas à Leonia, que está chegando pela primeira vez. O Gustavo é a primeira vez? Não. E Não, não. o Evandro está chegando pela primeira vez? Também não. Também não. Então, a Leonia Então, seria. As outras pessoas também dou boas-vindas, mas bem-vindos de volta. Eu chego com dois fluxos diferentes e eu ainda estou processando, digamos assim, mas eu chego bem viva, porque estar presente e aceitar os fluxos é uma forma da gente aceitar a própria vida, né? É um fluxo muito forte, muito bom, foi vivido recentemente numa cerimônia de ayahuasca que eu participei com os Rune Queen, e outro ponto que me deixou mais reflexiva, porque hoje à tarde eu recebi, infelizmente, a notícia da perda de uma colega minha de trabalho, que já estava afastada, e hoje eu soube que ela faleceu. Então, eu estou, assim, integrando, digamos, esses dois fluxos bem diferentes. É isso.
Então, meu amor, você tem agora o Igor, que acabou de chegar aqui do Favela Verso, e o Renan, do Sítio Ressoado. Para passar. Então, passo para o Favela Verso. Boa noite, família. Fiquei um pouquinho atrasado. Espero que todos se encontrem em um ótimo momento. Meu check-in hoje foi. Meu dia hoje foi. Começou bem cedo. Eu fui visitar meu pai e, e ele teve uma melhora. Ele tá evoluindo. Hoje a gente ia começar a fisioterapia dele, mas o doutor não veio porque teve uma chuva hoje, né? E aí, mas o meu pai, ele tá demonstrando uma melhora, principalmente na cabeça dele, assim, eu tô muito feliz. E aí a gente conversou, a gente teve um papo muito bacana hoje. Aí eu comecei meu dia já meio empolgado com isso, né? Articulei algumas coisas do Favela Verso. A gente vai fazer um circuito agora, onde a gente vai poder levar mais educação Web3 para a galera de periferia, da Baixada. Eu tô empolgado de poder levar isso para mais pessoas e cumprir o objetivo do Favela Verso, que é impulsionar a favela, né, e capacitar os moradores, né, e fazer com que a gente consiga progresso, impactar a vida das pessoas. E aí eu tirei essa noite agora, um finalzinho de tarde, para poder dar uma relaxada, né, desligar um pouquinho. E aí eu me dei conta que eu estava um pouquinho atrasado para chegar aqui. Mas no meu autoconsciente, assim, já estava me pedindo, assim, hoje de manhã, que hoje eu tinha esse compromisso para compartilhar com vocês. É isso. Tamo junto, galera. Quem é o Tem o, próximo? tem o, Desculpa. tem o Renan para passar ainda. Renan. Isso, quero passar pro Renan agora. Fala aí, pessoal, boa noite. Aqui é o Renan do Sítio Ressoar. Tô a semana toda aqui no sítio, né? Tô agora sozinho, minha esposa e meu filho se mudaram um pouco para a cidade, porque meu filho fez agora 3 anos tentando para a escolinha e tal. Aí eu tô meio que ficando meio que aqui, meio que na cidade, né? Aí esse tempo que eu tô aqui na roça, tô ajeitando o sítio, tô limpando bastante, roçando bastante. Jogando bastante, trabalhando bastante com motosserra também, porque plantei bastante glericídia, algumas árvores assim de serviço, bastante poda, né, para fazer no sítio. E estou limpando, abrindo área para plantar cacau. Estou avançando nas áreas que são mais degradadas de pasto, assim, plantando plantando os berços das pioneiras, né? E nas partes que já estão mais avançadas, estou limpando para plantar já o cacau, já o cupuaçu, já é o foco final, né, da agrofloresta. E tenho plantado bastante pimenta, bastante melancia, bastante frutífera, assim, dessas de horta, né, de, nas áreas pioneiras, né, nas áreas que estão mais degradadas, usando bastante esterco, plantando bastante horta também, salsinha, alface, aproveitando o espaço, né? E junto também vindo com bastante árvore, com bastante semente, sempre plantando banana, né? Eucalipto também, para servir de suporte também. E é isso. Estou bastante focado aqui no sítio e tem bastante também obra para fazer também, né? Que o foco agora é estruturar o sítio para começar a receber as pessoas. A gente está aqui no meio do assentamento Celso Daniel, é um assentamento aqui da reforma agrária, né? E é um lugar bem, bem difícil de trabalhar, bem com solo bastante degradado. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, É que eu estou sem fone, estou falando aqui no computador. E aqui o solo é bem degradado e a galera meio que tem muita área, muita terra, mas a galera meio que
que abandonou o cultivo, né? Meio que muito pasto e pouca roça, né? Pouca gente trabalha com roça, então meu objetivo é mostrar que é possível, né? Que com o solo degradado, usando a agrofloresta, usando a natureza ao nosso favor, né? O pessoal aqui tem o pavor da formiga. A formiga é o nosso aliado aqui, né? Ela cava buraco, aera o solo, mostra pra gente, né? É um grande indicador pra gente. Mas a pessoa ainda olha para a natureza assim como se fosse nosso inimigo. O meu objetivo aqui, nosso objetivo aqui é realmente poder trazer um pouco dessa consciência aqui para o entorno. Tem muita gente boa aqui, que são brabo demais, gente que é brabo demais de roça, só que não consegue às vezes entender, né? Assim, coisas mais simples, mas que a cabeça ainda é muito fechada. Mas que com o tempo vai mudando. Com o tempo a gente vai trazendo, né? Vai mostrando, o que o importante é mostrar, né? Mostrar que é possível. E é isso. Bem-vindo aí, Renan. Boa noite, bem-vindo. Então, gente, já fizemos o check-in, né? Já estamos sincronizados aqui. Tem o Igor também. O Igor já falou, Vini? Eu vi que tem o Igor entre os participantes. O Igor já falou. Já É o falou? Favela Tá. Verso. Ah, tá. Eu não sabia que era. Tá bom, então, desculpa. Tá. Então, já conseguimos sincronizar aqui. O que nós vamos fazer hoje aqui, gente? Nós vamos primeiro abrir um espaço para anfitriar e acolher a pessoa, né, da Leoni que está aqui com a gente. Vai ser um prazer, né? Na sequência, nós vamos dar uma olhada, tá? Nós vamos dar uma olhada como estamos, né, nessa reta final do Regen Rio, lá com as contribuições. Vamos dar uma olhada em todos os projetos, qual é o volume, quem é que está com pouca contribuição para a gente poder chegar junto. Vamos abrir um espaço para saber o que vocês estão fazendo, né, para trazer a cadeia de valor, ou seja, as pessoas em torno do projeto de vocês, né, para também poder ter essa oportunidade, para poder chegar junto, né. Lembrando que amanhã de noite vai ter um Twitter Space, né, um ex-Twitter Space que Fabulosa, junto com a Greenpeace Brasil, vão fazer, né, no ex-Twitter. Então, vai ser bacana quem não teve essa experiência, de ter a experiência, né, de estar lá. Em suma, a gente vai dar um trato à bola bacana aqui, tá, gente? E vamos, obviamente, mais uma vez, tirar dúvidas, etc., seja lá o que for, tá bom? Mas, e depois, se der tempo, eu vou falar um pouquinho para vocês do trabalho que vem sendo feito com esse projeto que está aqui com o Gustavo, lá do Ceará, que é o Florestas Ponto Social. Acho que vocês vão adorar saber que existe um projeto dessa magnitude fazendo parte da ecologia do Rerê, né? E o trabalho que a gente está fazendo para um novo blockchain que está chegando aqui no Brasil. Quer dizer, ele não é novo, ele é velho, velho que eu digo, já existe há bastante tempo, mas está chegando e o Gustavo está tendo uma relação. E, por fim, né, a gente também vai saber das novidades aí da Orca, tá bom? Então, vamos ver se a gente consegue fazer um pouquinho de tudo, né? Então, vamos começando aí para anfitriar a Leoni. Então, Leoni, querida, como eu falei para você, aqui no Brasil, ele tem uma cultura de internet forte, como você sabe, né? Mas as pessoas usam a internet apenas como um espaço de, tipo assim, é mais um espaço de conexão, não é isso? É um espaço de comércio eletrônico, né? E um espaço de trabalho. Trabalho, né? Enfim, as pessoas usam, basicamente, eles fazem um uso, digamos assim, muito assim do tipo, poxa, isso faz parte da minha vida, eu preciso ter o WhatsApp para me comunicar com as pessoas, eu preciso ter o WhatsApp Business para eu poder tocar meus negócios. Você entende o que eu estou falando, né? Você precisa, tipo assim, a internet no Brasil, ela é usada da forma mais acrítica possível. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, as pessoas usam porque está todo mundo conectado, né? Ou porque está todo mundo no WhatsApp, ou todo mundo que eu digo, nem todo mundo, né? Mas boa parte das pessoas estão lá, né? E porque você hoje, para tocar qualquer coisa, você precisa ter um Instagram, não é isso? Você precisa ter um WhatsApp Business ou coisa do gênero. Então, o uso da internet no Brasil é um uso muito comercial, é um uso muito acrítico. Agora, se você vai para outros países, o uso já é diferente. A Argentina tem um uso diferente, a Costa Rica tem um uso diferente, o Chile tem um uso diferente. Aí você vai perguntar, mas como assim? É porque lá
tem uma cultura de software livre, tem uma cultura de tecnologias livres, tem uma cultura de hardware livre muito forte. Então as pessoas entendem que a internet é um lugar onde você pode estar se expressando e que você não necessariamente você está se expressando apenas e tão somente através das mídias sociais, por exemplo, né? Você não precisa estar usando os serviços, né, de hospedagens de nuvem da Amazon, da Microsoft, né, do Google, etc. Os usos que as pessoas fazem em países aqui mesmo da América Latina ou da América Central, não preciso nem ir para fora, tá? Em outros países é um uso mais crítico. Ou seja, elas têm uma noção de que a internet é um lugar onde você pode estar co-criando coisas novas, correto? Aqui no Brasil já não tem esse uso muito crítico, certo? As pessoas não têm, tem um uso mais, digamos, comercial, como eu falei, né? Então, nesse sentido, é por isso que aqui é um desafio poder falar de uma proposta como do Rerê, né? Por quê? Porque a gente está falando de uma camada de internet que está emergindo desde 2009, tá? Desde 2009 para cá, ou seja, tem 16 anos, né? Chamada Web3, né? Que usa um tipo de tecnologia chamada blockchain, né? Que é uma tecnologia que permite que você seja dono dos seus dados, né? Ou seja, quando você abre, Leonir, uma conta em qualquer mídia social, tá? Em qualquer plataforma dessas, tudo que você posta lá não é seu, é deles. Ou seja, os dados são literalmente deles, não são seus, né? E eles fazem horrores com seus dados. Assim, horrores. E detalhe, quando você assina o termo de uso, você está dando permissão para que eles façam horrores com seus dados, né? Então, é um tipo de camada de internet, né? A gente chama ela de Web 2, né? É uma camada que tem 5,5 bilhões de pessoas. Olha que loucura, né? Espalhada pelo planeta. Mas não tem a humanidade inteira nela, tá? Tem 5,5 bilhões, mas não tem os 8,5 bilhões. Mas tem ali. Mas é uma camada de internet onde você é tratado como produto, né? Você é tratado como matéria-prima, produto e usuário, né? E eu não sei se a Leonie se lembra, mas nos anos 90, quando a primeira camada de internet surgiu, né? A chamada Web 1, né? A gente era chamado de cibernauta. Não sei se você lembra disso, né? A gente chamava de cibernauta, a gente estava navegando, lembra? A navegação demorava, né? A gente usava o Netscape. E quem sustentava essa camada cibernética, a Web 1, eram os computadores pessoais das pessoas, os PCs, né? Ou seja, ou os notebooks, ou os laptops, lembra? Os laptops antigos, ou os notebooks. É essa conexão de computadores que sustentava a criação do ciberespaço, entendeu? Do ciberespaço. E nós éramos considerados cibernautas. Era uma outra camada de internet, né? É uma outra coisa, né? Completamente diferente. E o que acontece? Só que o Vale do Silício percebeu que essa arquitetura, né, distribuída de vários computadores interconectados, né, onde você fazia navegação ponto a ponto, né, P2P, peer-to-peer, né, ela era uma forma quase impossível de você ganhar dinheiro. Entendeu? Assim, como é que eu vou investir numa tecnologia, né, onde eu não consigo ganhar dinheiro com ela, certo? O Vale do Silício. Aí o que acontece? Com a virada do milênio, né, houve a chamada bolha.com, não sei se você lembra disso. Tipo assim, onde todo o dinheiro que o Vale do Silício, junto com os investidores de risco colocaram, né, foi a zero porque não estava dando retorno, né? Até que veio uma nova arquitetura de internet. Essa arquitetura era baseada em servidor cliente, ou seja, você cria uma nuvem, você hospeda tudo e você centraliza. De repente, a internet que estava distribuída, né, a camada, ficou centralizada. Você começou a centralizar tudo no servidor cliente e nas nuvens, né, desses servidores clientes. Você centralizou tudo ali. E aí, de repente, a internet virou o quê? Google, virou Yahoo, né? Virou YouTube. Entende o que eu estou falando, né? Virou a blogosfera, enfim, a internet começou a ser centralizada, né? Aquela coisa distribuída. E virou essa camada, né? Aí sim, os investidores de risco
né, junto com as startups, né, do Vale do Silício, começaram a ganhar dinheiro, né? Em compensação, e aí começaram a fazer acordo com várias indústrias, né? Dentre as quais a indústria eletroeletrônica, né? Hoje, e aí começou a criar uma cultura de aplicativos, correto? Na medida em que a internet ficou resumida ao celular e aos aplicativos do celular e todas essas big techs, né, que fazem parte. Ou seja, não era originalmente o que a gente pensava, sabe, Leandro? A gente pensava em outra coisa. E quando eu falo a gente é porque eu estava lá no início, imaginando essa outra internet. Então a Web3 é uma oportunidade da gente resgatar aquilo que a Web 1 podia ter sido e não foi, né? Onde a gente pode ter os nossos próprios dados, né? E o trabalho que a gente vem fazendo aqui no Rerê é trazer a cultura do espectro da regeneração para a internet, aonde a gente quer criar, onde a gente está começando a matriciar, né, modelar, forma de gerar riqueza que ela já nasce de forma descentralizada para distribuída, entendeu? E forma de gerar riqueza onde o código-fonte dessa geração de riqueza é o trabalho que esses projetos todos fazem aqui. É o trabalho que a Vila Puri está fazendo. Ou seja, é justamente a gente está querendo valorar e valorizar, né, como código-fonte a cultura regenerativa, né, o espectro da cultura regenerativa. Por quê? Porque quando você pensa na cultura regenerativa hoje, né, em qualquer sociedade, não só aqui no Brasil, ela é periférica. Ela é tratada como solidariedade, de uma coisa altruística, né, como voluntariado. Ela não faz parte da equação econômica, ela não faz parte do PIB, pelo termo dos países. Então, a ambição do Rerê nesse sentido é matriciar essas formas de gerar riqueza, onde o trabalho regenerativo que todo mundo faz aqui faz parte do código-fonte da geração de riqueza, entendeu? Então, é o que nós estamos fazendo. E a gente está querendo resgatar aquelas economias políticas dos indígenas, dos aborígenes, dos africanos, que não eram economias políticas monetaristas, né? Eram economias políticas não monetaristas, né? Então, a gente está trazendo essa cultura em torno também. Então, essa é, na essência, sabe, Leonir, a proposta do Rerê. A gente vem fazendo esse trabalho. Rerê significa recursos gerativos, né? Recursos regenerativos. A gente vem fazendo esse trabalho desde 2022. E como eu te falei antes da gente fazer o registro, hoje são mais de 25 projetos, né? Bem mais de 25 projetos, são em torno de 130 pessoas, sendo dos quais tem aí umas 15, 20 bastante ativas, né? E em termos absolutos, esse número é ridículo. Você concorda comigo? Em termos absolutos. Mas em termos relativos, é muito significativo, né? Você ter uma proposta como essa, ter tantos projetos engajados, tantas pessoas, né? E a gente começando a criar cultura, né, para uma camada de internet que leve em consideração o tipo de trabalho que cada um de vocês aqui vem fazendo, entendeu? Então, essa é a essência, eu falei de forma bem resumida, tá? Essa é, na essência, a proposta de valor, né, desse protocolo. E o protocolo, ele não é uma organização, não é uma fundação, entendeu? Ele é um protocolo, né? Então, ele é energizado e animado em rede, né? Então, toda semana a gente convida pessoas para estar aqui como você, né? Isso, como eu te falei, hoje já tem mais de 600 pessoas que já passaram por aqui, né? E com a sua vinda, vamos botar aí, tá? Quando eu falo mais é porque eu não tenho um número exato na minha cabeça, mas em torno de 130, 140 pessoas, né? E passaram 630, 640 pessoas. Então é isso, querida. Essa é a minha forma de anfitriar, né? Normalmente eu abro para a gente fazer uma roda, né? Fazer uma rodazinha para que as pessoas possam agregar suas perspectivas, né? Mas como a gente hoje aqui tem um monte de coisa para falar, eu vou parar por aqui, abrir para você poder, né, querer fazer alguma pergunta, ficar à vontade, tá? E não só eu responder, mas a Vânia poder responder, e quem que se sentir, né, à vontade para responder também fazer. Mas antes de fazer isso, deixa eu abrir um espaçozinho aqui para o Atos, que acabou de chegar aqui, poder fazer o check-in dele. Atos, querido, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, Vini. Boa noite a todos. Meu check-in que eu chego animado e bastante cansado também com tudo que está acontecendo. É bastante volume de trabalho, vários suportes individuais, mas está sendo ótimo. Faz parte desse movimento que a gente está co-criando. É um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Volto para você, Vini. Boa noite a todos. Boa noite. E uma última coisa, obrigado, querido, bem-vindo.
Uma outra coisa importante de falar, Leonir, é que aqui não é um movimento ativista. Ou seja, você não vai ter aqui só programadores que sacam, né, sabe, a tecnologia de blockchain. Você vai ter pessoas vindo de todos os campos, de todas as formas, com todas as culturas, né? Então você tem uma diversidade de pessoas muito grande aqui. Pessoas vindo do interior, pessoas da cidade, pessoas de outras culturas, enfim, de outros países, né? Enfim, de todos os lugares, de todos os cantos do Brasil, né? Então isso que é bem bacana na dinâmica do Herreiro. Então, dito isso, eu passo para você, querido, para você se manifestar, queria tirar alguma dúvida, né? E na sequência eu vou abrir para quem mais gostaria de agregar alguma coisa a mais nesse host, né? Nesse anfitriar que nós estamos fazendo com a Leonie aqui. Então, querida, fica à vontade aí, somos todos ouvidos. Eu penso que eu ainda não tenho condições de ter alguma dúvida. Está acabando de chegar, né? É normal que quando você conhece algo que é completamente desconhecido, você deve primeiro tentar, né? Entender o que as pessoas estão fazendo. Eu acho que é isso que eu estou fazendo aqui. Querendo compreender, querendo conhecer um pouco mais. Apesar da minha idade, eu tenho sempre muita curiosidade em aprender, né? A gente precisa desenvolver, né? A cabeça tem que estar ativa, né? E em grande parte para tocar o projeto que a gente toca, né? Mas também porque a- essa coisa dinâmica da vida que a gente leva, né? É sempre muito bom você estar antenado. Então, de fato, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu estou achando um pouco estranho de não estar vendo todas as pessoas, porque o nosso hábito nas nossas reuniões é da gente tá olhando para as pessoas, entendeu? Mas tranquilo também, eu acho que é um hábito de vocês, então eu tô tranquila aqui. Se aparecer alguma questão que eu queira perguntar, pode deixar que eu me manifesto, tá bom? Então, tá. Queria falar um pouquinho. É porque é muita informação nova ao mesmo tempo. E aí, como perguntar com tanta informação nova ao mesmo tempo, né, Vini? Eu acho que para quem chega primeiro, então, é mais complicado. A coisa do. Acho que se pensar também até no infográfico, você tem certamente, mas hoje não foi o caso de ter trazido aqui. Eu acho que tem algumas coisas que ficariam mais fáceis a partir disso, né? Deixa eu só diminuir aqui que está dando microfonia. Espera aí, só um instante. Mas o que eu gostaria de pontuar, assim, pegando a perspectiva de quem estaria chegando aqui pela primeira vez, diante do que você falou, seria o seguinte: quando a gente pensa na internet comum, que é essa internet das grandes corporações, que é a internet que as pessoas pensam que é. As pessoas hoje fazem muito uso das empresas da Meta, que são o Instagram, o Facebook, usam as informações em nuvem que vão para grandes corporações como da Amazon, né? Do próprio Google. Então, a gente está falando de grandes corporações. Uma coisa que as pessoas falam muito e começam a entender é que não existe nada de graça, então se aquilo está sendo ofertado de graça, os nossos dados, na verdade, pagam essa internet que a gente ainda usa porque é o que existe de mais corrente, digamos assim, mas a gente sabe que esses dados viram negócios, né, para essas grandes corporações. A Web 2, né, trocando assim usando um pouquinho de outras palavras, né, usando de metalinguagem, essa Web 2 seria muito isso. E a Web 3, que é o que a gente está aqui, eu acho que todos de alguma forma estão procurando co-criar, é justamente uma outra internet
onde os nossos dados, de fato, a gente possa ter privacidade, onde as informações, os conteúdos que forem disponibilizados, eles sejam usados de forma regenerativa. Então, eu acho que se for trocar, se for usar um pouquinho de outras palavras para poder estar falando sobre isso, eu colocaria dessa forma. E, além disso, já entra também, acho que é um pouco do que todos aqui estão, já entram também iniciativas e projetos que estão sendo pensados também de forma regenerativa. Acho que o que atrai aqui essa roda, o que as pessoas procuram aqui chegar, a pergunta é: o que a gente pode estar co-criando, o que a gente pode estar produzindo, cada um aqui, né, de alguma forma já está fazendo alguma coisa, e de que forma isso pode ser catalisado? Não é? De que forma isso pode ser amplificado? De que forma o projeto que eu estou fazendo, ele pode estar, outras pessoas podem estar chegando juntas para esse projeto crescer, e crescer de forma regenerativa. Eu acho que esses são alguns pontos que estão sendo tecidos aqui. Já existe uma coisa que quem já está mais aqui há algum tempo já sabe, não é? Que também, aí o Vinícius também, em algum momento, acho que ele pode estar falando melhor sobre isso. Já existem formas desses projetos estarem sendo divulgados, outras pessoas conhecerem, e eles estarem sendo ancorados, né? Existem âncoras que podem estar recebendo esses projetos. Esses projetos eles podem estar tanto recebendo recursos de comunidades que acreditam nesse projeto. Uma coisa que talvez se aproxime do que você já conheça é o chamado crowdfunding, né, que são financiamentos em que as pessoas podem estar contribuindo, sendo que, eu não sei se já estou falando demais também, não sei se eu estou confundindo mais do que explicando, mas até aí você está entendendo, Leoni, ou não? É melhor parar por aqui. Estou acrescentando ou estou confundindo ainda mais? Não, está acrescentando, estou entendendo perfeitamente. Então, eu estou tentando estabelecer um paralelo, porque a gente se conheceu anteriormente, eu estou tentando estabelecer um paralelo entre o que já conversamos antes e o que está sendo conversado aqui, né? Meu raciocínio é esse. Então, por exemplo, existe uma coisa chamada crowdfunding, que é quando a comunidade se reúne para estar apoiando um determinado projeto. Na Web3 já existe o que a gente chama de quadratic funding. Então, é bem importante. Por quê? Porque tem uma, digamos, vou chamar de organização, né? Por exemplo, como o Gitcoin, que é uma organização de devs, vou chamar assim, do Vinícius depois me corrija, por favor, e dê mais detalhes, né? O Gitcoin, por exemplo, ele abre, digamos, uma rodada, vai estar recebendo vários projetos. Ele vai definir quais são as áreas desse projeto. Vou citar algumas aqui, sei lá, na área de educação, na área ligada à ecologia, e tem várias áreas. Então, esses projetos, eles são inscritos, eles vão explicar, cada um vai explicar que projeto é esse, e é importante que as comunidades, elas saibam, né? Não apenas a comunidade local que desenvolve aquele projeto, mas que é importante que esse projeto também seja divulgado para outras pessoas que não têm a ver diretamente com aquele projeto, mas que queiram contribuir, que elas também participem. E aí é interessante porque a gente está falando de um ambiente virtual, esse ambiente que o Vinícius falou, que é o Web3. Tá, sei lá, eu sei de um projeto que a Leoni esteja desenvolvendo, que esteja ligado à regeneração, que seja ligado ao commons, né, ao usufruto do bem comum, da comunidade. Eu não estou ligada diretamente, mas eu assim, dou valor para esse projeto, eu quero contribuir. À medida que as pessoas contribuem com esse projeto, cada contribuição, por exemplo, ela pela própria organização que ancora, sei lá, se for o Gitcoin, por exemplo, eu contribuí, eu vou chutar aqui, tá?
com US$ 2, numa criptomoeda correspondente a US$ 2. Esse valor ele pode ser quadruplicado, esse valor ele pode ser quintuplicado, vai depender dos algoritmos que o organizador dessa rodada tenha definido. E isso é importante porque isso envolve a comunidade e não apenas a organização que está ancorando. Então, é um entrelaçamento entre as contribuições que estão sendo feitas pela comunidade, como também pela organização. Eu acho que esses primeiros elementos que eu coloquei aqui podem trazer um pouquinho mais de luz para o que o Vinícius falou, tá bom? Isso aí. Então, gente, obrigado, meu. É, alguém mais gostaria de acolher, também fazer a sua forma de anfitriar a chegada da Leonie e compartilhar a sua perspectiva também, porque é aquela coisa, né? Cada um fala uma linguagem diferente, né, Leonie? Então, e aí cada um se apropria de uma forma diferente. Então, fica à vontade aí. O Evandro, o Atos, o Igor, Braz, Gustavo, fica à vontade aí vocês poderem ter essa oportunidade de vocês também poderem acolher a Leonie aí. Vou falar aproveitar e abrir minha câmera, que a Leonie mencionou. Muitas vezes eu deixo a câmera desligada até para economizar banco e tal, mas visto que você mencionou, acho que é importante mesmo a gente se ver, se reconhecer, até porque a gente, enfim, outras pessoas aqui já me viram, já me conhecem, mas seja bem-vinda, Leonie. E sim, entendo que você mencionou, às vezes a gente leva tempo para digerir, quando são informações novas, sim, é um universo novo a Web3. E, sim, é uma coisa complexa, é uma coisa diferente, e é natural que a gente leve esse tempo para digerir, assim, e fica à vontade com seus questionamentos, quando eles vierem, né? E uma coisa que eu acho que vale dizer é que esse ambiente do RERE, do Regenerative Resources, né, recursos regenerativos, é que é um ambiente, um espaço aberto, com interações humanas naturais, assim, e orgânicas. Então, fica à vontade para perguntar ou questionar, ou, enfim, dar sugestões, porque a ideia aqui é ser bem aberta mesmo e bem orgânica. Enfim, se você tiver, quando tiveres dúvidas, pode ficar à vontade, assim, não existe pergunta idiota, não existe. Enfim, estamos todos aqui co-criando e a gente está sempre aprendendo, né? A gente não é obrigado a saber tudo. E, enfim, pessoas têm conhecimentos diferentes em áreas diferentes, o conhecimento, então acho que tudo isso enriquece. E esse ambiente aqui proporciona essa troca, e eu acho que é disso que se trata, assim. Então, seja bem-vinda. Obrigada, Atos. Alguém mais? Evandro, Eu Igor, vai lá, Igor. queria bem-vinda, Leonie. Então, eu sempre falo sobre esse assunto quando eu falo de Web3, né? O senso de coletividade e de comunidade foi uma das coisas que mais me atraiu para esse ecossistema, sabe? E eu descobri que eu tinha liberdade para poder criar as minhas ideias e poderia mudar no meio do caminho, né? Então é muito presente esse essa coisa da Web3, né? Eu vim parar aqui, não vou falar que é acidentalmente, mas é muito energeticamente. Eu estava no grupo do Regen Rio, então assim, então uma coisa vai te levando e eu conheço muita gente bacana, muita gente legal, através da Web3. E eu desejo e espero que aconteça também com você. Essa é a minha visão que eu gostaria de passar para você. Obrigada, Igor. Maravilha. Renan, Braz, Gustavo, Evandro.
Não, eu quero desejar aí boas-vindas a Leonie aí, né? E que fique com o coração aberto aí para aprender um pouquinho aí com essas feras aí, porque aqui eu também, embora eu estou desde o início acompanhando esse processo todo, mas eu sou um, um rapaz que está numa fase de aprendizado sempre, entendeu? Porque é muito novo para mim e estou cada dia aprendendo um pouquinho mais, conhecendo, entrando, fazendo as nossas divulgações, né? Hoje eu já divulgo em outras redes, né, como o LinkedIn, né, e outras redes que a gente colocou aqui também, mas não é fácil, né? Mas a gente está aí nessa luta aí para porque nem todo mundo é da área de cibernética, sabe? Nem todo mundo é essa questão de internet. As pessoas é da internet só para o Instagram, Facebook e olhe lá, entendeu? Agora é uma coisa um pouco mais, né? Você começa a entender um pouco mais, estudar um pouco o Web3 e ver as grandes possibilidades, as outras, os outros projetos, né? Eu estava aqui dando uma olhada, são muitos projetos dentro das rodadas, né? Entendeu? Assim, eu digo uma coisa geral. E é isso, é aprendizado mesmo. Seja bem-vindo aí e vamos que vamos. Obrigada, Evandro. Eu estou com a minha gata aqui caminhando em cima do teclado, mas ela, é o comportamento normal dela quando eu estou em reunião é ela tentar argumentar aqui, interferir. Aqui é bom, aqui já veio o cachorro, já veio o gato, tá todo mundo em família, então. Meu cachorro estava aqui dando tchau aqui na câmera, né? Eu vi. Maravilha. Alguém mais gostaria de também acolher a chegada da Leoni, Braz, Gustavo, Renan? Pois é. Seja bem-vinda, Leoni. Eu sou assim o serzinho mais estranho aqui da Web3, porque esse universo ele me pegou de surpresa, né? E eu vim parar aqui no Lago do Manso. Então, assim, o que eu posso lhe dizer de fato é que é um lugar de é, reencontro e encontro de ideias e objetivos assim muito alinhados, né? Com esse novo olhar da internet ou coisa parecida, né? Eu só posso te desejar boas-vindas e que venha conhecer o Lago do Manso, venha conhecer a Oca, né? E é isso. Abraço grande, seja bem-vinda. Obrigada, Maravilha, Braz. Braz. Eu conheço a região do Manso. Eu morei 20 anos em Cuiabá, então conheço bem Que Chapada dos legal. Guimarães, toda a região aí. Eu morei em Cuiabá antes da existência dessa represa, né? Conheci toda a região ainda antes disso. Mas Muito obrigada pela bacana. acolhida. Não por isso. Abraço. Muito bem. Sozinha acolhida, a gata apareceu aí na tela agora, né, Leonie? Tá tudo bem. Temos aí, temos aí também ainda o Renan, né? E temos o Gustavo. Se vocês quiserem se manifestar, queridos, fiquem à vontade. Opa! Então, Leone, eu também sou novo, tô começando agora na vibe da Web3. Para mim é um universo novo que se abriu. Então, a maior parte das dúvidas que você tem, eu acho que a maioria eu devo ter também. Então, estamos junto, né? Estamos junto né, nessa nova onda aí. E tô bem animado, tô gostando pra caramba, bastante animado. Obrigada pela acolhida de todos. Maravilha. Por fim, você, Gustavo. Fala aí do Ceará, querido. Fala um pouquinho. Dá o seu alô, o seu acolhimento da Leonia aí. Leonie, seja bem-vinda. Eu peço desculpas porque hoje eu tô o pó da rabiola, como falam por aqui, né? Cansado demais, o esforço hoje mental foi grande, né? Mas em breve estou aí com bastante novidade, né? Tá vendo algumas mudanças aí no programa de embaixadores da Estelar, né?
e principalmente na questão de financiamento de projetos, né, pessoal? Então, assim, eu vou começar a ter um papel muito mais ativo dentro da Estelar, né? Não sei se alguns questionamentos e pedidos meus vão ser aceitos assim num momento assim, mas vamos lá, né? Eu estou aqui para tirar dúvida e trabalhar com todo mundo e vamos crescer, velho. Vamos crescer. Peço desculpa porque realmente eu tô mole. Obrigado, querido. Bem, gente, então é isso. Então, Leoni, agora é, aperta os cintos aí que o piloto sumiu, né? Tô brincando. A gente vai dar. Eu vou compartilhar aqui a tela. Eu vou passear com você nessa plataforma que a Vânia falou, né? Gitcoin, Gitcoin, né? Vou te mostrar um pouquinho e nós vamos cair na rodada do Regi Henrique. Eu te falei lá no evento, né? A gente falou do Regi Henrique para você ver os projetos que estão lá. E aí, vou fazer uma explicação por alto assim para você, sem a expectativa de que você vai entender exatamente o que eu estou falando, mas vou tentar fazer da forma mais simples, né? Mais direto ao ponto possível. E a gente vai dar uma olhada juntos aqui com o pessoal, né? De como estão as contribuições, tá? E aí eu próprio vou fazer contribuições. Então, eu já fiz várias, vou fazer mais contribuições, aí você vai ver como é que é esse processo, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos começar aí compartilhando a tela, né? Quando abrir aí, vocês me falem, por favor. Abriu? Aparecendo. Abriu. Tá. Então, deixa aparecer bonitinho. Então, pronto. Então, Leonir, o que você está vendo aqui é uma plataforma, tá? Na Web 2, tá? Ou seja, ela está, apesar dessa plataforma, né? Ela ser totalmente envolvida com Web 3, ela é uma plataforma que está hospedada aí, sei lá, em alguma nuvem, né? Pode ser da Amazon, do Google e da vai por diante. Mas tudo nela conversa com a Web3, tá? Tudo nela conversa com a Web3. Então você está vendo que aqui tem um contador, tá vendo? Aqui tem uma contagem regressiva. Não sei se você está vendo aqui, contagem regressiva, né? Aqui está faltando um dia, 23 horas e 42 minutos e 38 segundos, né? Isso significa o seguinte: essa plataforma está na 23ª rodada desse financiamento estranho, chamado quadrático, que a Vânia falou, tá? E aqui, o que acontece aqui é o seguinte, você tem todas as rodadas, os rounds, né? Todas as rodadas que estão aqui, o grosso delas é para continuar desenvolvendo infraestrutura de tecnologia para a Web3, por exemplo. Desenvolver ferramentas para os programadores, tá vendo? Desenvolver aplicativos descentralizados e aplicativos, né? Atrair programadores com mais seniors, mais maduros, né? Para cá. Se eu somar aqui o que tem de recurso disponível só para essas 4 rodadas aqui, ó, 400 mais 400, 200 mais 200, 400, né? Mais 600. Aqui tem $1.200.000 só para desenvolver a tecnologia de Web3. Dessa 23ª rodada aqui, pegou? Aqui. E sendo que esse 1.600.000 é o recurso que essa plataforma colocou aqui, certo? Sendo que se eu for entrar em qualquer um desses aqui, ó, você vai ver que tem N projetos aqui, vários projetos, né? E aqui nessa plataforma, cadastrado nessa plataforma, tem em torno aí de umas, sei lá, 8.000 pessoas, né? Então você imagina que essas 8.000 pessoas estejam contribuindo $1 para cá, né? Ou $1, ou $5.
dependendo de cada uma dessas pessoas, né? Se ela já é, digamos assim, alguém que vem aqui e costuma participar dessas rodadas, o impacto dela em cima do recurso disponibilizado aqui para a infraestrutura de Web3 pode ser, como a Vânia falou, de 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, entendeu? Então, na realidade, esses 200 mil viram 1 milhão, às vezes, entende? Então, na realidade, nós não estamos falando de 1 milhão e 200, nós estamos falando aqui de 6, 8 milhões de dólares aqui, tá? Só para você ter uma noção, só para essa rodada de tecnologia aqui, beleza? E aí tem as rodadas de comunidade, que é onde você tem de tudo um pouquinho, tá? Então, nas rodadas de comunidade, é a primeira vez que o Brasil recebe o recurso diretamente na plataforma, tá vendo aqui, ó, né, do Gitcoin, para fazer uma rodada de comunidade aqui no Brasil. Ou seja, é a primeira vez que eles botam recurso diretamente, tá, junto com outros, né, para fazer uma rodada aqui. E se eu clicar aqui, olha o que vai acontecer. Todos os projetos que você está vendo aqui, para baixo, que são 21 projetos, eles inscreveram o projeto para essa rodada. A gente colocou aqui, no caso, 13 mil dólares, né? Nessa moeda aqui, que eu não vou explicar para você essa moeda aqui agora, mas é 13 mil dólares, né? Ou seja, em torno de 74 mil reais, 75 mil reais. Então, se você olhar aqui, ó, olha o que os projetos estão recebendo de recursos, né? 6 dólares e 44, tá vendo? 27 dólares e 58, 18 dólares, 24. Esses são os recursos, né? Só que cada vez que por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu contribuir para mais alguém aqui. O Ressoar. Está aqui com a gente, o Renan. Está aqui com a gente, né, Renan? Vamos lá. Opa, aí sim. Vamos lá. Eu vou chegar aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar para a Leonie, eu vou explicar para ela essa tela que ela está vendo aqui, tá? Você está vendo meu cursor, Leonie? Está conseguindo acompanhar meu cursor? Só para saber. Tá? Tô sim, tô vendo. Tá. Então, aqui em cima, né, é a rodada Regen Rio, e aqui é detalhe do projeto, certo? Aqui, ó, é a carteira do projeto, a carteira criptografada do projeto, tá vendo? Isso aqui é um endereço público de carteira, tá vendo? Aqui é onde o projeto se encontra na internet, né? Ele está nessa plataforma aqui, pode ser o site, né, do projeto, mas está nessa plataforma aqui. Aqui se o projeto ele tem, né, se ele tem códigos, tem programadores envolvidos, né, você pode ver o que ele está programando, se é um aplicativo, se é um sistema, aqui, né, nesse link, né, você pode botar. E o perfil que o Renan tem lá no Twitter, né, no Twitter, tá vendo? Tá bonitinho. Aqui, o volume que ele já recebeu de recursos em dólares, tá vendo? Foi um total de 11 contribuições e faltam 2 dias para acabar. Aí você chega aqui embaixo, tem uma explicação do projeto, tá vendo? Aqui no caso vai ter uma explicação em inglês e vai ter uma explicação em português. Então vamos explicar aqui em português. O Sítio Ressoar é um projeto que promove a reintegração do ser humano com a natureza, com foco na regeneração do solo, reflorestamento e produção de alimentos verdadeiramente sustentáveis, por meio da agricultura sintrópica. Buscamos apresentar um caminho alternativo ao consumo exacerbado de recursos que nos leva à escassez. Trabalhando em harmonia com a natureza, acreditamos ser possível gerar recursos e alcançar a abundância. Incorporamos ao nosso cotidiano uma variedade de saberes e práticas sustentáveis, como a bioconstrução, permacultura, alquimia, espagiria, fitoterapia, entre outros, criando uma base sólida para práticas mais conscientes e sustentáveis. Nosso principal objetivo é nos tornarmos um ponto de apoio para todos que desejam trilhar esse caminho de reconexão com a natureza. Atualmente, o nosso maior desafio é criar uma estrutura no sítio que permita receber pessoas e disseminar conhecimento
ampliando o impacto dessa transformação sustentável. Tá vendo? Aí você consegue botar aqui fotos, como ele botou, tá vendo? Aí, ó, bonitinho. Para você ter uma noção, né? Aqui tem bastante fotos, que ele botou bastante fotos. Trabalho que vai sendo feito. É do pessoal que trabalha, né? E vai por diante. Até o finalzinho. Aqui, você tem as informações adicionais, tá vendo aqui, ó? Quantas pessoas há no seu time? O Renan botou 4. Há quanto tempo o projeto ou iniciativa está ativo? 6 anos, né? Descreve em detalhes atividades que você pretende realizar e como os recursos arrecadados serão distribuídos. No caso aqui, é reflorestamento de meio hectare, focado em cacau e frutíferas nativas. Quais resultados você espera obter com as atividades planejadas, né? Aí dá um exemplo: plantar 40 mudas de árvore, distribuir 50 refeições, envolver 30 pessoas, enfim. Aqui ele já respondeu. Não repara não, Renan, só estou passando para ela ver. Onde o projeto atua? Bairro, cidade, né? O caso aí é no assentamento Celso Daniel, em Macaé, Rio de Janeiro, estado do Rio. Comente sobre os problemas da região e qual o problema que seu projeto visa solucionar. Solo muito compactado e ácido, né? Então, tá aí. Selecione as categorias que melhor representam o impacto do seu projeto. Aí seleciona. Inclua um link, um documento de publicação contendo registro de atividades recentes do seu projeto. Qual o seu cronograma para os próximos 3 meses? Aí você faz uma declaração no final. Enfim, com essas informações, as pessoas têm aqui, conseguem chegar aqui, né? Adicionar o carrinho, tá vendo? Vou adicionar o carrinho. Aí eu venho aqui em cima, ó, o carrinho, clico no carrinho, vai abrir. Tá vendo? E aqui você tem a rede, né? Essa rodada está acontecendo numa rede chamada Cielo. Não é Cielo, não, tá? É Cielo. Tá? Mas aqui nessa plataforma do Gitcoin, sabe, Leonid, tem várias redes, tá vendo aqui, ó? Olha quanta rede tem aqui. Só que nessa rodada específica está na rede do Cielo. Tá vendo? Que nós já estamos conectados. Cada rede dessa aqui é um blockchain diferente, tá bom? Cada aqui é um blockchain diferente. Beleza? E aí o que acontece? Eu chego aqui e vou dizer aqui, eu vou botar aqui, vou botar um Cielo, para você ver. Quanto vale um Cielo em dólar? Olha, um Cielo vale 29 centes de dólar, tá vendo? E 2 Cielos? 2 Cielos vale 59 centes de dólar. Olha aí, que interessante, né? E 3 Cielos? 3 Cielos vale 88 centes de dólar. Agora, repara só, Leonid, não sei se você está conseguindo ver aqui. 3 Cielos equivalem a 88 centes de dólar, tá vendo? Tô vendo. Olha o impacto que eu consigo gerar por causa da minha reputação, da reputação que a minha carteira tem aqui dentro dessa rede. Ou seja, eu vou contribuir com 3 Cielos, que equivale a 88 centes de dólar, tá vendo? E o match que vai fazer com o recurso disponível é de 20 dólares e 32 centes. Tá vendo aqui? Vejo. Ou seja, o impacto é quantas vezes maior? É quase 20 vezes maior. Com uma doação de 88 centes de dólar. Tá bom para você, Renan? Pô, maravilhoso. Maravilhoso. Você vê, né, como é que são as coisas. Agora, por que o meu impacto é esse aqui? Porque eu tenho uma quantidade muito grande esse impacto, 20 vezes, né? Muito, muito, muito grande. Eu acho que para mim, para chegar em 20 USD, eu acho que eu tive que doar bem mais. Então, por quê? Porque no meu caso, Renan, eu já estou aqui há muito tempo, eu faço contribuições a muitas rodadas, né? Eu tenho um score, né, uma reputação alta. Então, qualquer contribuição que eu faça aqui gera esse impacto que você está vendo aqui, tá vendo? Então, vamos lá.
que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui agora, eu vou submeter a minha doação, tá? Submetendo. Aí eu vou chegar aqui embaixo, eu vou fazer o check-out. Vai abrir para mim, né? Aqui, ó, a minha carteira. É uma carteira criptografada, tá? Uma carteira criptografada, tá, Leonir? Então, tudo que eu estou fazendo aqui está usando criptografia, tá? Ou seja, nem o governo, nem o banco, nada consegue ver, nada consegue me impedir de fazer o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Ou seja, não tem como, não tem condição. Aí o que acontece? Vamos ver aqui o que está me pedindo aqui, peraí. Aí eu tenho que confirmar, tá vendo? Vou confirmar aqui, ó. Confirmei. Tá vendo aqui? Agora já fiz a contribuição, tá vendo? Aqui quando está pendente é porque está processando no blockchain. Pronto, confirmou, né? Então foi. Então esses $20 e pouquinho já estão garantidos, Renan. Aí você consegue aqui, ó, tá vendo aqui? Eu consigo aqui compartilhar isso lá no Twitter. Tá para dar visibilidade, correto? Só que eu não vou fazer isso aqui agora, né? E aqui, só nessa carteira, eu já fiz contribuições para 22 projetos. Mas eu tenho outras carteiras, né? Essa aqui é uma delas. Então, aqui, eu já fiz a doação. Ou seja, eu já fiz a minha contribuição para esse projeto, correto? Então, tá aqui. Aí eu vou parar por aqui, tá? Eu vou voltar aqui para essa página. Vou voltar aqui para a página onde tem os projetos todos, né? E eu vou abrir para você, Leonido. Eu sei que, tipo assim, agora não teria muita pergunta para fazer, eu estou entendendo, mas eu sei que também da forma como eu fiz aqui, de forma tão assim natural, né? Parece simples, mas eu sei que não é, porque é muita informação diferente. Mas você viu como é que com 88 centos de dólar, o projeto do Renan vai receber de match com recurso disponível $20 e 78 centos? Então, é esse o poder do financiamento quadrático, que é diferente do financiamento coletivo na Web 2. Pegou? É muito interessante. Eu acho que vale dizer que uma característica muito legal é que, assim, acaba saindo, não é uma coisa custosa para quem está contribuindo, ou seja, a gente contribui com um valor baixo e para os que recebem, recebe bem mais, né? Então, assim, diferente da gente ter que, sabe, doar um monte de dinheiro para o projeto receber mais, possibilita com que pessoas façam pequenas contribuições e o projeto e seja ainda significativo para o projeto, né? Graças a esse match funding. Então, vale bastante a pena. Nós que já participamos de algumas rodadas, a gente viu o quanto isso é significativo mesmo, né? A gente recebe quanto mais contribuições, e vale dizer, conta mais pessoas contribuindo valores baixos do que uma pessoa ou poucas pessoas contribuindo valores altos. Porque que eles consideram que isso daqui, o que mais vale aqui é como se fosse a fé que as pessoas estão colocando, sabe? Ó, eu acredito nesse projeto, assinei com a minha carteira, eu estou botando $1 aqui, porque eu acredito nesse projeto. Então, eles entendem que quanto mais gente está acreditando naquilo, uma parcela maior desse match funding, desse valor disponível lá na conta para o match, esse projeto merece. Então, é um mecanismo muito inovador e que de fato traz um impacto positivo, que a gente já percebeu. Demonstrando a força que pode ter o engajamento, né? Exatamente. Comunidade, engajamento. Isso mesmo. Gente, eu vou. Eu já praticamente contribuí para todos aqui, tá? Mas eu queria abrir aqui para que o Evandro, para que o Igor, né, compartilhasse um pouco como é que vem sendo a experiência até aqui. Estamos na reta final, né? Vai até dia 16, né?
falar o que vocês pretendem fazer de atividade de mobilização para trazer pessoas, no que nós podemos dar suporte, fora o suporte que o Cauê, né, a Luísa, enfim, o pessoal da Greenpeace Brasil e da Fabulosa vem dando, né? Então, eu queria abrir aqui para vocês que estão na rodada comentarem. E vocês me disserem aqui quem mais eu contribuo aqui, porque eu já contribuí para tanta gente aqui. Eu vou contribuir para todo mundo. Eu ia perguntar isso, Vini, das pessoas que estão aqui, todos estão inscritos na rodada, até porque eu quero contribuir também. Sim, todos estão, com exceção do Braz. O meu Essa é aqui é o uma rodada. parte. Espaço E Cultural É. faz parte. eu. E o Gustavo, né? O Gustavo Gonçalves. Bem, eu vou contribuir para esse espetáculo Carroça da História aqui, tá? Porque ele tem pouco recurso, tá? Então, enquanto isso, vai se manifestando aí o Evandro, Igor, Renan. Vamos falando aí quais os percalços, as dificuldades, o que mais que a gente pode estar aí à disposição, tá? Fica à vontade. Enquanto isso, eu vou fazer a contribuição aqui para esse projeto aqui. Eu posso falar. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Fica à vontade, querido. Então, eu estou muito envolvido, né? Eu estou praticamente todo dia tô publicando. Eu acho que o grande desafio é sair um pouco da bolha mesmo, né? As pessoas que me seguem meu projeto, elas estão muito mais ligadas no Twitter. Então é lá onde eu consigo vender meus NFTs, falar sobre Favela Verso. Infelizmente eu ainda sou muito preso lá. Assim, eu quero mudar isso mudar isso, né? Mas eu vejo que o meu grande desafio é estar lá sempre no Twitter. Eu tenho várias plataformas, eu uso não só o Twitter para divulgação, mas várias outras plataformas, como o Discord, o Telegram, o Instagram, o WhatsApp. Então, eu ajudei a divulgar um Spaces agora, fiz pelo meu perfil, onde o Vini, né, sem comentários, deu uma aula imensa lá pra gente. Eu ajudei a divulgar, a organizar esse último agora, que vai ser amanhã, às 21 horas, no perfil da Greenpeace. E hoje, incrivelmente, eu estava pensando em mandar uma mensagem para o Cauê para que ele fizesse esse space pelo perfil dele e ele me mandou uma mensagem achando a mesma coisa. Então a gente se falou assim, ao mesmo tempo, a energia da ideia foi a mesma coisa. Então vai rolar amanhã pelo perfil da Greenpeace. Com os recursos dessas doações, hoje eu tive uma conversa com o Adalberto. Ele é um mobilizador aí. E ele que me indicou esse financiamento aqui da Quadrático da Regen. Eu não sabia. Foi ele que falou para mim. E aí a gente estava conversando hoje, bolando uma estratégia para a gente fazer um circuito da Web3, né? Para que eu possa apresentar o meu curso chamado Bem-vindo ao Web3, que ele é focado para moradores de favela. E aí a gente já tem já tem alguns lugares onde a gente iremos ir. A gente vai em Japeri, a gente vai em São Gonçalo e a gente vai no Chapadão, na favela do Chapadão. E aí, assim, são territórios que dificilmente chegaria se não fosse por outras pessoas. A gente conversou sobre isso, o quanto é muito importante o nosso projeto tá chegando nesses territórios. Então a gente quer chegar de forma saudável, de forma que seja divertido, né? A gente vai apresentar um workshop bem prático,
aonde o aluno vai poder aprender. Ele começa entendendo o que é uma inteligência artificial, e aí depois ele faz ele começa a desenvolver artes usando AI, então ele fica livre para poder expandir a ideia dele, né? Então a ideia é que ele crie uma coleção com até 10 artes, depois ele cria uma carteira de criptomoeda, suba isso numa plataforma para monetizar esses NFTs, dessa ideia que ele vai poder criar, desse projeto. E aí os 3 melhores projetos vão receber premiações. Então, o importante tem que ser divertido fazer isso, aprender sobre Web3. Vão ser divididos em grupos, então o senso de comunidade vai estar muito explícito, vai estar muito presente, né? Não é só uma pessoa, é o grupo que vai desenvolver. E no final tem uma recompensa. Então, a gente fez isso na semana retrasada na Uniswan, lá de Bom Sucesso, com essa galera, só que era todo mundo junto, onde eu ministrei essa aula. E, incrivelmente, quando você deixa esses jovens pensar e criar por conta própria, apareceu tanto projeto lindo, cara, tanta coisa bonita. Foram 7 projetos, mais ou menos umas 30, 40, de adolescentes a crianças. Então, falaram sobre o folclore brasileiro, falaram sobre a favela, falaram sobre os cosmos, o universo, falaram sobre a depressão, falaram sobre isso, falaram sobre os pais. Então, a gente está falando de adolescentes e crianças que deixaram a imaginação fluir. E a gente pretende fazer isso, replicar isso nessas 3 áreas, além também da minha favela, da favela onde eu moro, que é o Morro dos Prazeres. Então, o circuito vai ser esse, né? Morro dos Prazeres, São Gonçalo, favela do Chapadão e Japeri. Cara, sensacional, Igor. Sensacional, querido. Maravilhoso mesmo. Antes da gente abrir para o Renan também se manifestar, para saber como é que está sendo a atividade dele, né, e o próprio Evandro, né, vamos abrir um espaço aí para o Cauê poder fazer o check-in, check-out dele. Estou brincando, Cauê, seu check-in. A gente está aqui sabendo que como cada um tá se mobilizando, né? Está atraindo a cadeia de valor das pessoas ligadas ao projeto. A gente está fazendo também umas contribuições aqui ao vivo, explicando como é que está sendo feito. Enfim, seja bem-vindo aí, cara. Boa noite. Salve, salve, galera. Valeu, Vini, pelo espaço. Chego bem cansado, para ser sincero, assim. Minhas segundas-feiras têm sido bem corridas, mas eu tô curtindo bastante, assim, ver todo o movimento. Tô tentando fazer esse esforço para conseguir trazer a atenção da galera lá de fora, assim, né, pra galera conseguir dar uma atençãozinha pro round. Tô falando frequentemente, assim, nos spaces, né. Felizmente, é o principal local ali onde a gente consegue encontrar a galera. É um dos principais pontos de encontro, né? O Twitter, infelizmente. Mas, bom, estou tentando também trazer para o Brasil. Tem um canal que eu tenho feito algumas apresentações aí que rola no YouTube, que é uma galera que faz trading. Eu deveria estar, na verdade, falando com eles agora para entrar ao vivo às 10, mas, bom, estou muito quebrado, preciso jantar. Eu falei, não, vamos deixar para amanhã e vou tentar fazer amanhã. E daí, pô, fico felizão, assim, de ver a dinâmica, de trombar todos vocês, de poder trocar essa ideia, ver que também vocês já estão explorando todas as formas, né, tudo que a gente precisa fazer ali, né, que a gente acaba tendo essa rotina por participar desses rounds e tal. Acho que isso é só o começo, acho que depois desse round a gente vai ter muitas outras possibilidades, mas
tô bem feliz, assim, de ver todo mundo aqui. E, bom, já fico menos, com mais energia, já tô com mais energia do que quando eu cheguei. Volto para você, Vini. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, gente, vamos lá. A roda continua, né? Renan, querido, fica à vontade para compartilhar a sua jornada até o presente momento. Como é que o que que você o que você, assim como o Igor, né? O que que você está fazendo nessa reta final até o dia 16? Que tipo de suporte você gostaria de estar recebendo por parte da gente? Quando eu falo a gente, estou falando da própria ecologia do Rerê, né? O Agrimpio Brasil, a Fabulosa, enfim, todo mundo está envolvido nessa rodada, essa primeira rodada, né, do Regen Rio, que não fica só restrito, sabe, né? Só essa rodada, a gente vai estar tem mais duas fases pela frente. Fica à vontade, Renan. Beleza. Mas eu tô curtindo assim entrar nessa nova onda da Web3. Eu acho que o suporte vocês já estão me dando um ótimo suporte. A galera sempre chega junto. Queria agradecer a galera é bem paciente para ensinar, né, para mostrar o caminho. E tá sendo uma aventura, tá sendo bem maneiro, cara. E é que eu tô planejando usar os fundos aqui para me ajudar a estruturar o sítio, né? Eu quero fazer evento, receber as pessoas, entendeu? E é isso, a galera ajudar a chegar junto, receber os voluntários. Tem muito o trabalho do Vitor, vocês conhecem o Vitor, né? Bem aqui pertinho, recebe bastante voluntário. E eu tô aqui bem perto dele, mas não tenho como receber por falta de estrutura mesmo. E é isso. Fica a dica, cara, para você colar no Igor aí. Ele está fazendo uma série de movimentos, vai ter um movimento mais digital, né? No Twitter, etc., de você convidar pessoas, você cola com ele já está fazendo esse movimento digital, você vai só no rabo do cometa dele, entendeu? Fica aí a dica para você poder convidar mais pessoas. No Twitter, né? Eu sou péssimo com o Twitter, cara. Tem que realmente pegar o jeito. É um pouco por aí. Beleza, querido? Só a dica de você dar uma pareada aí com o Igor, tá? Ele é o do Favela Verso, né? Isso, tá aqui do seu ladinho aí, tá do seu lado aqui. Isso. Ou só me chamar lá no Telegram se precisar. Valeu. Vou te chamar lá. Valeu. Show. Agora vamos passar aí pro Evandro, nosso querido Evandro. Fala aí, querido. Manda ver. Como é que estamos na reta final aí? Até o dia 16. Rapaz, eu vou te falar. Deixa eu abrir a câmera que é importante, né? Então, eu estou divulgando, né? Falando contigo aquele dia, você, cara, é no Twitter, tive que reativar minha conta no Twitter, estou repostando, né, o que o Cauê sempre coloca lá para a gente divulgar, né? Aí, como eu não sou muito ativo no Twitter, eu estou divulgando nas minhas redes gerais, nos grupos de amigos. Eu também fui envolvido um período aí com a questão do marketing multinível, né? Algumas pessoas envolvidas com trade e tal. Então, eu estou mandando para essa galera para ver se eu consigo, como é que eu diz, algum retorno. Porque a galera mais próximas que eu consigo convidar, como você já viu aí que eu convidei algumas pessoas, tem gente que tem um mundo completamente diferente, acha que é utópico demais, e eu falo, cara, é isso, tudo é uma dificuldade, não é fácil, mas a gente está aqui, a gente está brigando, nada está lá, de grão em grão a gente está lá recebendo as nossas doações, então é isso que eu procuro mostrar para essa galera que entra, né? Que, independente de eu entender muito bem, de eu ser um expert, como aí o nosso amigo Igor, a gente está caminhando, entendeu? A gente não está no zero, a gente está caminhando. Então, se a gente não está no zero, é sinal que é possível. E é isso que eu procuro falar com a galera. Sei que a gente tem uma dificuldade, a minha rede de contatos não é uma rede de pessoas que tem essa clareza, né, sobre o Web3, sobre o Quadrático, sobre esse movimento que a gente está fazendo, né? Como eu fiquei também muito confuso no início, mas a gente está aí, a gente está caminhando,
conhecendo a cada dia mais. Quando você está falando, quando tenho dúvida, eu vou lá, dou uma entrada no Google para entender um pouquinho do que você está falando, para poder clarear minha mente, né? E é isso. Estou feliz de estar participando, né? E vamos ver que bicho vai dar isso aí. Vamos embora, vamos para cima. Maravilha. Qual o Então, seu gente, pedido, mano? gente, estamos chegando aí no finalzinho, tá? Do SINCAP Geral do Rerê, mais um, né? Dia 14. De acolhimento e host, né? De anfitriamos hoje a chegada da Leoni. Leoni, querida, fica à vontade. A gente agora vai começar a fazer o check-out, né? Então você pode fazer uma apreciação e o seu check-out, para a gente começar a fechar aqui o nosso SINCAP, tá bom? Vou começar por você mesmo, fica à vontade. Então, como vocês estão vendo, eu estou bem cansada mesmo. Ah, mas eu penso que eu consegui compreender, especialmente essa ideia de vocês de desenvolver uma, uma web diferente, que não seja tão comercial, que não use nossos dados. Também a questão dos projetos, do financiamento dos projetos, aí no momento seguinte, me interessa saber como é feita essa seleção, e também como é que eu devo ter uma conta para poder contribuir, né? Então, essa é a parte que me interessa daqui para frente, assim, pelo menos nesse momento, é o que eu avalio assim, que eu preciso conhecer. Que mais? Acho que é isso. É muito legal, muito interessante, agradeço a acolhida. E eu não prometo estar aqui toda segunda-feira, porque as minhas segundas-feiras são dias muito pesados. Então, para mim é um esforço extraordinário estar numa reunião essa hora, tá certo? Tá bom. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Você passa para quem, Leoni, querida? Você pode passar para qualquer pessoa aqui, para ela fazer a apreciação dela e o Tá. check-out também. Passo para o Evandro tocar aí. Na hora que eu ia colocar aqui no Twitter aqui o meu endereço, a galera. Não, beleza, sem problema. É isso, gente. Eu feliz demais. É muito bom. Cada hora, quando a gente vê que o trabalho está fluindo, né? Quando eu vejo proliferar, né? Essa ideologia, né? Da Web3, eu fico muito feliz, né? E é isso. Estou feliz pra caramba e vamos que vamos. Eu Passa passo para quem? para. Deixa eu ver para quem. Eu posso passar para o Cauê? Opa, claro, pode sim. Eu Oi. tô jantando aqui, Evandro. Bom apetite, Vou meu abrir amigo. vou abrir a câmera aqui para vocês verem. Olá. Peraí. Tô aproveitando aqui o tempinho que eu tive. Acabei de botar minha filhinha para dormir. Eu falei, vou aproveitar e entrar no Rerê, participar enquanto eu como. Posso participar ali mais ou menos, né? Pô, eu tô feliz, assim, de verdade. Tô feliz de ver todo mundo se envolvendo. Eu acho que a gente tem, sabe, muita construção para ser feita, mas é muito legal que a gente tá junto e tá aumentando, assim, essa família e essa rede. E fico contemplado, assim, tô contemplado. Queria ter chegado antes, mas é como tem que ser. Agradecer a presença de todo mundo também, e o Vini por tá rosteando e somando aí, como sempre, né? Passa Eu para quem, passo querida? para Vânia. Oi, Cauê, que bom que você conseguiu chegar mesmo que no finalzinho. Vou responder um pouquinho a Leonie, sabendo que as segundas-feiras delas são mais difíceis. Deixa eu só encostar aqui, peraí, para não microfone. Tem outros dias, só que já é uma galera que já está um pouco mais avançado, mas ainda assim, se for mais fácil, fica o convite também para outros dias você está chegando.
Eu vou aproveitar meus minutos de despedida para responder um pouquinho do que ela ainda tem dúvida. Vou recuperar um pouco a fala do Vini, que ele falou que esses conteúdos que estão sendo digamos, divulgados, ainda estão sendo feitos no ambiente da Web 2, porque justamente a gente está passando por essa fase de transição, mas essas rodadas são justamente para ser fortalecido o ambiente Web 3, tanto de desenvolvimento, quanto também o próprio blockchain, ele já é Web 3, que é a parte justamente que você estava perguntando, né, como é que as pessoas contribuem? Elas já contribuem com criptomoedas, que está nesse ambiente da Web3, e que já envolve o que a gente chama de alfabetização na Web3. Alfabetização por quê? Porque você vai aprender a abrir uma carteira, vai aprender o que é criptomoeda, vai aprender o que é blockchain, né? As rodadas, elas são vinculadas a isso. Então, as pessoas que contribuem, elas contribuem nesse ambiente. E o que mais que eu poderia acrescentar sem confundir? Assim, o importante, que eu acho que entre as últimas informações, são formas de saber que quem está contribuindo não é um robô, é uma prova, que aí já envolve a reputação, né? Existem formas das pessoas provarem, digamos, que elas são elas, né? Que essas contribuições estão sendo feitas por pessoas reais para projetos reais, que justamente a gente está falando de regeneração, não é? Porque o blockchain, a ideia é que ele possa, de fato, estar criando esse ambiente regenerativo, não é? As finanças sejam regenerativas, os projetos sejam regenerativos. Acho que uma palavra-chave importante para tudo isso que a gente está falando é isso, né? Sem falar acho que umas coisas para não confundir mais, para me despedir. Então, é isso, passo para o Braz. Obrigado, Vânia. Boa noite também. Bem, eu só tenho mesmo a considerar, né, que eu encontrei nesse ambiente assim uma forma de fortalecer o meu jeito de pensar, né? E quando vai somando esse número de pessoas com os mesmos intentos, as coisas vão ficando mais claras e se tornando mais possíveis, né? E principalmente para quem está em regiões tão remotas quanto a do Lago do Manso, né? E aí, aí fica o meu abraço para todos e estamos amanhã na reta final do Regen Rio. Eu passo para quem mesmo? É depois de amanhã, querido. Até final. Depois de amanhã? Eu passo para o Atos. Beleza. Obrigado, Braz. Bom, meu check-out que eu saio também melhor do que cheguei. É sempre bom ter uma troca com vocês aqui. Eu acho que também bom, vale dizer que como a Vânia mencionou, né, esse ambiente de blockchain é uma nova tecnologia que nós temos e, de fato, a gente pode usar essa nova tecnologia para repensar na forma que nós nos organizamos, na forma que nós nos ajudamos. E é aquela coisa, a gente não precisa mais pensar com toda aquela carga. Imagine dar adeus às dores dos pés e ainda garantir um segundo par grátis. O tênis ortopédico Comfort. Obrigado, Evandro. Como é que eu posso dizer? Temos uma nova tecnologia e a gente pode fazer um bom uso dela, e não com aquele velho pensamento extrativista e exploratório pós-revolução industrial. E eu acho que é um pouco disso que se trata, né? Nesse ambiente aqui a gente vai conversando e vai pensando em soluções, pensando em novas possibilidades. Achei muito interessante o que o Igor trouxe também em relação a
todas essas possibilidades de educação que se leva nesses ambientes de comunidades, de favelas mesmo, porque é disso que se trata mesmo. Quando o pessoal começa a conhecer essas tecnologias, a gente começa a dar voz e protagonismo. E tem muita gente com ideia legal por aí, e eu acho que continuar fomentando isso e trazer isso mais para a superfície, trazer mais pessoas para a Web3, mas com um pensamento ético, com um pensamento, não com aquele pensamento extrativista e exploratório pós-revolução industrial, né? Esse é o meu check-out. Eu passo agora para Renan. Opa, boa noite, galera. Meu check-out é que acho que eu tô no lugar certo. Cooperação, regeneração. Tá todo mundo falando a minha língua. Esse ambiente Web3 realmente revolucionário. Explodiu mesmo minha mente. E eu tô feliz, cansado pra caramba. Amanhã acordar às 6 da manhã pra capinar. Mas trabalhar na roça é cansativo, mas também é muito prazeroso. E acho que é isso aí. Eu passo para. Acho que nem sei quem que falta. Gustavo ou Igor? Opa, cara. Opa, vai, Gustavo. Cara, eu tô moído aqui, eu tô pescando de sono. Peço desculpa a todos aí, galera, mas eu tô morto, tô morto. Passar pro Igor aí, desculpa aí, gente. Apareci um pouquinho aqui, Leoni, né? Sou, para quem não me conhece, Barbudão. Então, muito feliz de estar aqui. Falei com a minha esposa que, olha, mais uma segunda-feira que eu tô aqui com a galera e isso é muito bom para mim. É, os projetos vão continuar, as ideias vão chegar. Obviamente que um ponto que eu falei hoje com o Adalberto que esse processo de educação que a gente está implementando é a longo prazo, então a gente também não quer que, sim, óbvio, mas assim, não é algo para semana que vem. Então a gente está construindo agora pavimentando o caminho, né, para que a gente mais na frente possa ter um case de sucesso ou alguém que possa ser fruto da nossa caminhada, que não é só minha caminhada, não é só a minha caminhada, é a caminhada nossa, é a caminhada desse grupo, é a caminhada da comunidade Web3. Então, esse senso de comunidade, eu levo isso muito a sério, então eu não faço nada sozinho. A gente está construindo junto e o futuro é nosso. E eu queria desejar um bom descanso para todos e uma boa noite. É isso aí, gente. Uma boa noite, bom descanso para todo mundo, tá? Mais uma vez, Leonir, muito obrigado pela sua chegada. Mas fica tranquilo que não tem só segunda-feira à noite, tem vários dias, como a Vânia falou, na semana. E se você tiver um Telegram, eu te dou um convite depois. Aí você pode conversar com a gente lá pelo Telegram também. Bem, gente, é isso. Uma boa noite para todo mundo. Foi maravilhoso. Valeu, galera. Tchau. Valeu, Valeu, galera. gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.